7 pela Rádio Raime Vale. Hoje o Tiago está num compromisso externo e, portanto, nós estamos aqui nos virando nos 30, porque de técnica a gente entende só de microfone mesmo, viu? O Felipe está aqui conosco, já já chega também a Gabriela, e nós vamos contar, tintim por tintim, o porquê do convite a essa dupla para participar aqui do Jornal das 7, no seu 45º aniversário. E como eu falei na sexta-feira, um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e que foi elaborado por essa dupla. Então, é importante você que está aí acompanhando também se inteirar a respeito do assunto, tá bom? Então, venha conosco participar aqui do Jornal das 7 e querendo também dele participar, o nosso telefone é o 12981414444. A enquete continua, viu, gente? Para sortear a troca de óleo da loja do Pedrinho Filtros no Posto da Gruta. É uma troca de óleo completa para a sua caranga, incluindo o filtro e também o cheirinho, aquele produto que você pendura em algum canto do seu carro e ele fica perfumado durante algum tempo. Então, a pergunta é essa: Neymar vai ou não ser convocado pelo Lancelotti? O assunto do dia é esse. E nós, Ramevale, com o apoio do Depósito Alvorada 2, Visótica, Astral Imóveis e Mil Tintas na cobertura da Copa do Mundo. Beleza? E não esqueça, hein? Vai ter um festão lá na Farmaconde Arena, com telões, food truck e a participação de muitos artistas, inclusive o pessoal das emissoras concessionadas envolvido. Esse pessoal vai estar envolvido para melhor e maior brilhantismo do evento. Felipe, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Puxa aí o microfone pertinho de você. Felipe, quem é você? Fala um pouquinho primeiro de você. Primeiramente, eu sou Felipe Deste, sou estudante do Instituto Alfalumen, estou atualmente no terceiro ano do ensino médio, tenho 17 anos e eu já venho trabalhando com diversos projetos voluntários há muito tempo e desses projetos que geraram muitos frutos, que deu essa conquista dessa lei para as pessoas com transtorno do espectro autista, foi o que foi aprovado agora nessa última quinta-feira, dia 14. Alfalume onde é? O Alfalumen, ele se encontra atualmente na parte de baixo da ETEP, no Jardim Esplanada 2. Tá, no Jardim Esplanada. Isso, Ali na parte de baixo da Avenida Rio Branco. isso. Alfalume o que é? É uma escola, mas dá detalhes sobre ela. O Alfalumen, ele é o projeto escola, porque o próprio Alfalumen é uma ONG sem fins lucrativos. E essa ONG sem fins lucrativos, ela tem alguns projetos para ajudar alunos, pessoas e focado principalmente em estudantes. Aí tem o projeto escola, onde é uma escola normal, como todas as outras, mas ela é focada para jovens com talentos. Então, pessoas que são normalmente acima da média, que sempre tem alguma área de interesse maior que é muito boa nesse ponto. Então, ela é uma escola diferenciada, muito mais difícil que as convencionais. E quem banca a Alfalume? O Alfalumen, ele é bancado principalmente por patrocinadores, então doadores ou qualquer pessoa que queira doar. Normalmente são grandes empresas, mas também empresários, advogados e qualquer pessoa que queira realmente ajudar essas pessoas. Você é aluno já há quanto tempo do Alfalume? Eu sou há 3 anos, eu entrei no primeiro ano do ensino médio. E quem banca você lá? Você sabe ou é segredo? Não, é segredo. É segredo? Mas É que lá funciona uma parte de bolsas. Então, para alguns alunos que precisam de bolsa 100%, eles ganham bolsa 100%, e para alguns eles ganham bolsa parcial. Eu tenho bolsa parcial. muito bem. A diferença é a família que banca? Isso. Tá. E tem o quê? Um concurso, um vestibular? Como é que funciona o Alfalume? É como se fosse um processo seletivo, que é como se fosse um vestibular mesmo. Então, tem primeiro algumas provas online de português e matemática, onde eles vão entender o seu nível acadêmico. Aí temos outra prova presencialmente, que é uma prova mais geral, então é um pouco mais puxada, para também entender e ver o que o aluno sabe, o nível do aluno, para ver se ele vai conseguir acompanhar o estilo Alfalumen. E também temos algumas entre aspas, gincanas, onde
demonstra a liderança que esse aluno tem. Então, você, por exemplo, pode ser colocado em um grupo a fazer alguma coisa, ou você ser instruído a falar sobre algo. Então, cada processo seletivo tem a sua peculiaridade. Daí eu não posso falar muito o que acontece, porque até esse ano vai acontecer processo seletivo para as pessoas poderem entrar no Alfa Lumen. E como é que se inscreve nesse processo seletivo? Você tem essa informação? Sim, no próprio site do Instituto Alfa Lumen, os alunos podem se inscrever para entrar, e você pode entrar em qualquer ano. Se você quiser entrar no primeiro, segundo, do médio, se você quiser entrar nos fundamentais, então você se inscreve, passa por esse processo seletivo. Se você for aprovado, você pode ingressar e estudar no Instituto Alfa Lumen. Bom dia, dona Alzira, está nos ouvindo no Jardim Maringá. Existe há quanto tempo lá no Brito o Alfa Lumen? Eu transfiro a pergunta para você, Felipe. Há quanto tempo que o Alfa Lumen existe? Ele tem mais de 10 anos de história já. Ele começou primeiramente em um trailer, como se fosse um trailer, um galpão pequeno, onde tinham poucos alunos, cerca de 5, 10 alunos, e eles focavam em Olimpíadas. Então, eles pegavam alguns jovens que tinham muitos talentos e colocavam esses jovens para se potencializar mais. Ele começou bem pequeno e hoje em dia ele já é uma escola muito grande, muito influente. Antes do Alfa Lumen, você estava estudando aonde? Eu estudava na Univap. Univap. Isso, Aquários. E aí você descobriu que poderia se dar melhor no Alfa Lumen? Como é que é o processo? É o jovem que descobre ou alguém da família, um amigo, um vizinho dá uma empurrada? Então, tem vários tipos. Tem pessoas que descobrem pela família, tem pessoas que descobrem sozinho. Eu acabei descobrindo sozinho por um colega meu que já estudava na Univap também. Ele foi, se não me engano, no 8º, 9º ano para o Alfa Lumen, então eu já conhecia. Daí no 9º ano do ensino médio eu comecei a me interessar mais, porque eu queria fazer vários projetos, fazer coisas diferentes, e eu ouvi falar que o Alfa Lumen ele era muito forte nisso. Ele dava esse protagonismo para o aluno. Então eu resolvi tentar ingressar, acabei sendo aprovado de primeira e entrei no Alfa Lumen no primeiro ano do ensino médio. Edgar Ribeiro, bom dia, nosso ouvinte lá do Parque Industrial. Quantos alunos, ele pergunta aqui, quantos alunos tem o Alfa Lumen hoje? O Alfa Lumen hoje em dia ele tem alunos, uma média de mais de 700 alunos. 700? 500, Uau! 700, então ele está bem grande. Então ele abrange desde o primeiro ano infantil até o 3º ano do ensino médio. Então somos vários alunos. Só que o Alfa Lumen ele tem um diferencial de muitas outras escolas, que ele realmente vê o aluno por quem ele é. Então ele pega o aluno, ele não é só um número, ele realmente é uma pessoa que está lá e que vai ser apoiada. Então cada aluno, por exemplo, na minha sala do 3º ano do ensino médio, nós temos uma sala apenas, que tem cerca de 45 alunos. E esses 45 alunos, cada aluno ele é mentorado pelos professores, pelos coordenadores, para que ele consiga ingressar na faculdade que ele quer, no curso que ele quer e fazer o que ele quer. Por exemplo, na nossa sala, a gente separa a sala entre alunos que querem ITA, querem medicina, querem estudar nos Estados Unidos, querem fazer alguma outra faculdade, o curso específico, e a gente acaba se ajudando bastante. Então, realmente tem um espírito de família. Então, no Alfa Lumen, a gente trata realmente como se fosse uma família, entre os professores, os alunos. Então, é uma harmonia, uma ajuda muito grande, muito satisfatória. Então, a dona Nívia da Vila Ema está perguntando, existe integração escola-família? Sim, sim. Os familiares, os nossos familiares, eles podem e devem ajudar muito os alunos. Então, por exemplo, tem muitos projetos, muitas coisas que acontecem dentro do Alfa Lumen. Os pais, as famílias que se prontificarem e quiserem ajudar, eles podem ajudar sim. Principalmente em festa junina, em alguns eventos que o Alfa Lumen promove, ou às vezes tem alguma Olimpíada do conhecimento que alguns alunos são aprovados, que tem que ser feita, por exemplo, em São Paulo ou em alguma faculdade. Esses pais também ajudam e acabam levando esses alunos. Muito bem. Alô, Luiz Silveira, nosso ouvinte aqui da Vila Maria, achando que o papo deve se estender por muitas outras oportunidades. Então, de repente, um dia convidar a direção, né? Convidar a diretora da escola para também... Como é que funciona lá? É um colegiado de educadores? Como é que funciona a Alfa Lumen? O Alfa Lumen... A Gabriele... É Gabriela. Gabriela chegou. Bom dia, Gabriela. Não chegou ainda não. Cadê a Gabriela? Não chegou ainda? Não chegou ainda. Gabriela. Tá chegando. A Gabriela está chegando. Está chegando a Gabriela, Lu? Imprevisto. Ela já vai aparecer. Já. Tem aula hoje, não?
Hoje temos aula sim. Então, estou tirando você da sala de aula hoje, rapaz. Mas sem problemas, os coordenadores eles autorizam. Autorizam, né? Bem... Para dar entrevista, porque agora você está no estrelato, né? Agora está todo mundo quer. Você já deu entrevista onde? Já passou pela Vanguarda, pela Band? Onde é que Ainda não, é uma coisa que a gente espera em algum momento passar, mas já fomos convidados para algumas outras entrevistas e já demos uma entrevista também para alguns jornais que ainda vão sair. Então, tá bom. Então eu sou o primeiro abelhudo. Ao vivo e a cores. Então, numa emissora de rádio concessionada com som, imagem, rádio e televisão, é a primeira depois da quinta. Quinta-feira, né, Lu? Mas foi muito gratificante ver vocês ali no plenário, você, a Gabriela, a turma toda lá entusiasmada. O Remina deu lá uma engasgada, mas acabou, né, falando o que tinha que falar e deu o que deu, o resultado foi muito bom. E é o que eu falo. Juventude, quando ela demonstra competência, seriedade no que faz, tem que ser realmente apoiada. Eu, no meu tempinho de Educandário Brasil, né? Aquela coisa, os meninos do meu rola cabaça sobressaíam, então tinha direito de sair do grupo escolar tradicional, que era meu caso, no João Beraldo, eu fui para o Educandário Brasil, e aí a pegada era outra, né? Além do envolvimento das famílias, no caso meu pai, minha mãe, tia, tio, tinha também o envolvimento dos que bancavam a despesa para menino pobre, que era meu caso, né? E eu estou vendo que já daquela época, felizmente, nós temos educandários e alfalumes. Exato. Que é muito bom, né? Com certeza. E lembrando, né, que o Alfalume já há uma década, né, para mais, em São José dos Campos, Lano Brito e São José dos Campos tem índices altíssimos. Ele foi modesto, mas nós costumamos chamar de jovens gênios, né? São José dos Campos tem essa vantagem também das crianças da cidade nascerem já com uma aptidão maior, um QI elevado, né? E a Alfalume, ela faz isso, ela trata dessas crianças, desses jovens, que eles precisam de um pouco mais de trabalho pedagógico, né, de disciplina, de desafios, principalmente, né? E graças a Deus que nós temos alfalumens aqui em São José dos Campos. Eu morei numa cidade em São José em Piracicaba, onde a Câmara Municipal, lá no Brito, era regada de professores da Luiz de Queiroz, né, da grande Universidade Agrícola Luiz de Queiroz. E quiçá que nós possamos ver um dia a Câmara de Vereadores sendo presidida, sendo ali trabalhada, né, por esses grandes jovens que fazem toda a diferença, né? Em São José dos Campos também, do ITA, né? Poderiam estar mais presentes aí na projeção da cidade, né, Lano? Ô Felipe, você tem 17 anos. Isso. Já está há 3 no Alfalume. Exato. E veio da Univap. Sempre Univap ou passou por outras escolas? Eu já passei por outras instituições, então eu estudei de começo no Educandário Jesus Eucarístico, aqui em São José dos Campos mesmo. Depois Jesus Eucarístico. Esse fica onde? Eu não vou me recordar a localização. Mas ele é aqui de São José mesmo. Tá. Jesus Eucandário Jesus Eucarístico. É uma escola católica, que eu estudei principalmente no fundamental lá. Depois eu fui para a Univap. Depois eu me mudei da cidade, estudei lá em Ribeirão Preto, no Ideal, que também é uma escola excelente. Voltei para cá, para São José dos Campos, fiquei cerca de 2 anos na Univap de novo e daí eu fui para o Alfalume. Bom, hoje você está na nona, no ensino médio? No 3º ano do ensino médio. 3º ano do ensino médio. Isso. No caso, o que foi que levou você e a Gabriela e os alunos, não sei se com a participação da classe, à Câmara Municipal? Conta direitinho o projeto que foi aprovado, baseado em quê? Sim, o projeto foi inteiramente meu e da Gabriela, porque primeiro começou no 1º ano do ensino médio esse estudo, onde a gente faz todo o 1º ano e outros anos fazem a Feira de Ciências. Então, você estuda algo para apresentar nessa feira. Então, todos os alunos
que são convocados, né, todas as salas que são colocadas para fazer, eles têm que criar um projeto e falar sobre algo nessa feira. Aí eu e a Gabriela, a gente decidiu falar sobre como os eventos climáticos extremos afetam a vida de pessoas com transtorno do espectro autista. Então, o estudo começou em si no primeiro ano do ensino médio. E todo segundo ano do ensino médio tem que desenvolver um trabalho de conclusão de curso, como se fosse de faculdade. Então, fazer um estudo científico, TCC. isso, TCC, e o estudo científico para poder, se for aprovado, ele ingressa no terceiro ano do ensino médio. Então, todo final de ano do segundo ano, tem os trabalhos, os TCCs que são apresentados para você poder ir para o terceiro ano do ensino médio. Então, eu e a Gabriela, a gente desenvolveu esse trabalho, esse TCC, falando desse mesmo tema, como que as pessoas com transtorno do espectro autista são afetadas por esses eventos climáticos extremos. E durante esse trabalho, a gente teve o apoio de algumas pessoas, tanto da nossa escola, de professores, coordenadores que nos apoiaram e nos ajudaram, quanto pessoas externas. Tivemos apoio, principalmente para a parte de eventos climáticos extremos, do jornalista científico Júlio Ottoboni, que ele foi um grande apoiador, que ele ajudou muito a gente. Grande Júlio, nosso velho parceiro de outrora. A Gabriela é muito parceira dele, ela é praticamente mentorada por ele, também acabou me mentorando por muito tempo, então realmente foi uma troca de experiência muito, muito boa, muito gratificante, porque ele é um grande profissional, e ele ajudou muito a gente também na parte escrita, para fazer uma escrita realmente científica e bem pesada. Então a gente acabou sofrendo bastante na mão dele, mas a gente acabou aprendendo muito e foi muito bom. E para a parte desses transtornos, a gente teve apoio da doutora Patrícia Fonseca, que é uma especialista em educação especial e transtornos do neurodesenvolvimento. Então ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e várias formações até no exterior. Então é realmente uma profissional muito forte, muito acadêmica, que ajudou muito a gente também nessa parte dos transtornos e também dessa parte mais escrita. Então realmente a gente teve um apoio para fazer um estudo científico realmente muito embasado e muito sólido. Então, o espectro autista é hoje, no conceito da sociedade, uma patologia que exige muito das famílias e da sociedade. Sim. Com esse projeto aprovado pela Câmara Municipal, no qual vocês debruçaram, o que ele traz de benefício para o autista? Perfeito. Então, esse projeto, a gente descobriu, a partir depois do nosso estudo, que muitas pessoas com transtorno do espectro autista apresentam o que se chama hipersensibilidade sensorial, que é basicamente você sofrer mais a estímulos. Então, você agir de uma forma mais drástica a estímulos. Então, por exemplo, um som que para as pessoas que não têm o transtorno, pode estar tranquilo, normal, e você não está se incomodando, mas essa pessoa com autismo pode acabar se incomodando muito mais e tendo algum problema físico ou de saúde mental por causa disso. Então, a gente primeiro encontrou essa vulnerabilidade. E a gente viu que outros transtornos do neurodesenvolvimento, de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico, que é o principal manual, onde ele fala sobre todos os transtornos, a gente viu que vários outros transtornos têm essa hipersensibilidade sensorial. Então, a gente decidiu abordar na lei pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas PCDs, com essa sensibilidade, para a gente não abranger só as pessoas com autismo, sim todos os outros transtornos. E, basicamente, o que a lei ela adequa, o que ela propõe para o Estado, para o município, é que principalmente os profissionais de saúde, ou de escolas, ou qualquer meio público, e que existe, ou que tem muitas pessoas autistas que transitam durante esse local, sejam mais preparados. A gente viu durante também o nosso estudo que muitos profissionais não tinham ciência alguma que esses eventos climáticos podem afetar essas pessoas. Então a gente encontrou essa vulnerabilidade e aplicou na lei. Também uma outra coisa que a gente propõe para o município, então para o prefeito aplicar, é uma sala sensorial, onde eles criam basicamente uma sala com uma acústica adequada, um clima adequado, com pouca luz, onde essas pessoas possam se acalmar. Porque como essas pessoas têm essa hipersensibilidade, durante eventos climáticos extremos, elas são muito afetadas. Então, por exemplo, uma onda de calor muito forte, uma chuva muito forte, com raios ou algo do tipo, muito vento, trovões.
eles afetam muito essas pessoas. Então, elas podem ficar vendo essa luminosidade e se desorganizar e ter algum problema, ou às vezes por causa do calor ela fica muito agitada e também tem algum problema, tem alguma desordem que a gente chama, que é ela poder acabar agredindo alguém, se agredindo, só que é mais uma forma de proteção, ela realmente não quer machucar as pessoas, se machucar ou fazer isso, é porque ela Não está no controle não dela. está no controle, não consegue processar esses estímulos e ficar tranquila. Então essas salas são para isso, para que elas não tenham esses problemas, tanto mentais quanto psicológicos. Bom, você está falando de salas. Muito bem. São José dos Campos, eu não sei precisar o número de escolas públicas e privadas. Você tem esse número ou não? Não tenho ciência total. Mas a ideia é que, durante o horário escolar, a criança ou adolescente, enfim, o estudante, esteja naquele momento da chuva forte, do trovão, do relâmpago e etc., ela seja deslocada para essa sala, ou como é que vai funcionar isso se, porventura, o prefeito, primeiro ele tem que sancionar a lei que foi aprovada. Sim. Como é que a prefeitura vai se ajeitar? Ela vai construir uma sala especial em cada escola? Então, a nossa lei também propõe que não tenhamos gastos públicos para isso. Então, a gente propõe que haja uma remanejação das próprias salas, dos próprios locais públicos. Então, por exemplo, pegar uma sala específica de uma escola e deixar como essa sala uma sala azul, uma sala sensorial, para que essas pessoas possam ficar mais tranquilas. Então, realmente, o que a gente vai fazer é tendo um evento climático extremo ou vai acontecer algum evento climático extremo, a gente vê que vai ter uma chuva muito forte, primeiro que a gente vai avisar, esses profissionais têm que ser avisados para que eles fiquem cientes e sejam avisados do que fazer. Então, tentar, às vezes, se não conseguirem levar para essa sala ou fazer uma coisa, mas tentar remanejar de alguma forma. Por exemplo, fechando uma cortina, tentando colocar essa criança, essa pessoa, para fazer alguma coisa, para ela se distrair. E se os professores verem que ele está tendo algum problema, ele está se desorganizando, aí sim levar realmente para essa sala, para que ele fique mais tranquilo. Então, chamar os pais para realmente não ter algum problema para essa criança ou para as outras crianças, para as outras pessoas. Então, é isso que a gente propõe. E propõe também, só para eu entender, Luciana, melhor, Felipe, mas nesse contexto, vai essa criança, esse adolescente, na sala de aula, usar algum equipamento, não? Um fone de ouvido, alguma coisa assim, por exemplo, não? Sim. Também podemos usar, porque realmente é uma forma muito eficiente, que a gente vê muitas pessoas, principalmente com transtorno do espectro autista, utilizando desses abafadores sonoros. Nós tem uma lei que já está sendo sancionada para todas as escolas estaduais de São Paulo terem esses abafadores sonoros. Então, pode ser remanejado para essas outras escolas municipais que não têm, ou ser adquirido pelo governo, ou principalmente ser feita uma parceria com outras instituições para que essas instituições façam doação desses equipamentos e etc. Mas sim, é realmente uma forma muito eficiente que essas escolas, se conseguirem essas devidas parcerias, podem se adequar e utilizar. Lu? Eu estou escutando o Felipe falar aqui a respeito da hipersensibilidade que tem, né, o autista, e fico pensando aqui, né, o quanto o impacto, né, do som dentro das salas de aula, né, e o autista dentro de sala de aula. O quanto a gente precisa melhorar e aperfeiçoar, e talvez essas salas sensoriais sejam uma solução não só para os dias de tempestade, né, para essas questões climáticas, mas para o próprio desenvolvimento dessas pessoas, porque a gente vivencia sala de aula, né? E é um barulho muito grande. Agora, é contraditório. Você faz como se diz, aquela lei de inclusão. Você inclui o autista numa sala de aula, barulhenta, né? Porque os outros jovens não deixam, as crianças não deixam de viver a comunicação ali, falam alto, muito, muito, muito barulho.
e o quanto isso atrapalha até mesmo a funcionalidade, né, do autista. Então, talvez, Felipe, a sala sensorial seja uma solução até mesmo para o real desenvolvimento dos autistas dentro do ambiente escolar. Com certeza. Né? Com certeza, porque isso realmente um certo problema que essas pessoas enfrentam. Só como você disse, não seria uma política de inclusão se a gente simplesmente pegasse essas crianças e colocasse em uma outra escola. Porque quando acabar a escola, elas vão ter que interagir com outras pessoas não dá em para viver numa trabalho. bolha, né? Exato, não dá para ela viver numa bolha. Então, realmente, uma forma muito eficiente pode ser usada essas salas também para esses casos. Então, também, quando essa criança está nessa sala de aula e os professores identificam que ela está com algum problema, está se desorganizando por causa disso, ou qualquer ação de outros alunos, realmente essa criança pode ser direcionada. Só que um problema que temos na educação atual e também na saúde, em hospitais e vários locais públicos, é que os profissionais não têm a capacitação para conseguir resolver esses problemas. Eles não conseguem, às vezes, identificar que essa criança, essa pessoa, está sofrendo ou está tendo algum problema. E só é identificado quando o problema transborda. Então, quando a criança tem alguma realmente ação imediata. E essa ação pode gerar alguma coisa, algum problema. Então, a gente busca sempre, antes de ter essa explosão, podemos dizer assim, que seja identificado, seja remanejado para que essa criança não tenha esse problema, nem outras pessoas em volta. Ok, muito importante, viu, Lano Brito? Abre vários precedentes, na verdade, né? Porque nós temos aí um grande problema, e você sabe disso, a gente É a tem... quantidade de pessoas que poderão ser envolvidas, né? Exato. Não, Tem números de autistas na cidade? Sim, a gente tem uma média do Brasil, que, de acordo com estudos do IBGE, feito há alguns anos, que a população brasileira tem uma média de 2% de pessoas com transtorno do espectro autista. 2 milhões. Nós temos 220 milhões, temos então aí quase 3 milhões de autistas. Exato, perfeito. Então, realmente é uma média de 1,5% a 2%, então tem realmente essa quebra dependendo da cidade, mas temos muitas pessoas com esse transtorno, principalmente em São José dos Campos, também temos diversas Porque o famílias. autista ele varia de um grau para outro, né, Felipe? Perfeito. Aqui em São José tem números? Eu não tenho números exatos, mas o autismo, como ele disse, tem um certo grau. Então, cada pessoa tem um certo... É o tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Isso, perfeito. Não é tipo que fala, é suporte. Nível de suporte, que a gente diz. Então, nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Como a pessoa com... a própria palavra transtorno do espectro autista diz muito, porque o autismo é um espectro. O que é um espectro? É realmente você pensar como se fosse um leque. Então, cada indivíduo tem a sua peculiaridade. Então, cada um pode sofrer de alguma forma. Então, tem essas pessoas, esses autistas, que têm essa hipersensibilidade sensorial, como também temos um outro caso, que é a hipossensibilidade sensorial, que é onde você tem uma falta, exato. Então, por exemplo, tá uma sala muito fria, então tá muito gelada pra gente estar de blusa, porque a gente não consegue ficar. Essa pessoa, às vezes, está de shorts, camiseta, sem camiseta, porque ela realmente não sente esse transtorno. Às vezes, tá muito calor, ela tá com mesmo a gente querendo ficar sem camisas, entrar na piscina, para ela tá indiferente, tá? Às vezes com calça, com blusa. Então, tem realmente cada um é realmente uma pessoa. Então, são muito diferentes. Esse é um dos desafios também encontrados para conseguir ajudar e tratar esses indivíduos, porque como cada um tem a sua peculiaridade, tem o seu estilo, vamos dizer assim, fica um pouco mais complexo dos profissionais realmente agirem e entenderem o que fazer. Então, por exemplo, uma criança com autismo pode reagir de forma diferente a esses eventos. E cada criança pode se reorganizar, se desorganizar de uma forma diferente. Então, realmente tem esse desafio que, com a falta de preparação dos profissionais, é cada vez mais agravado. Sim, e isso não significa, viu, gente, que um autista não seja uma pessoa capaz, né, de estudar, de desenvolver no meio do trabalho, de se comunicar,
né? Depende muito, como você acabou de dizer, do tipo de transtorno que ela tem, né? Uhum. O tipo de transtorno, não, o leque, né? Isso. O tipo qual é a situação em que ela é agravada, né? Vamos assim Sim. dizer. Agora, nós temos, né, você também estudou isso, grandes figuras da história do mundo, né, que eram autistas. Uhum. Imagine naquela época, sem ter a compreensão adequada do que de si próprio, né? Mas mesmo assim contribuíram grandemente para a sociedade, né? Sim, com certeza. Temos diversas pessoas, não vou ter o conhecimento adequado de pelo menos pessoas do passado, mas realmente tem muitas pessoas que são muito influentes, que têm o transtorno. Às vezes tem muitas pessoas que têm o transtorno, mas ainda não sabem, porque não fez o estudo adequado para realmente descobrir. Mas as pessoas têm muito esse preconceito dessas pessoas. Então, realmente, Exatamente. também é uma vontade nossa quebrar esse preconceito. Então, quebrar esse tabu que é tão difícil, realmente. Porque as pessoas com autismo, elas, às vezes, têm alguns problemas, algumas coisas que algumas pessoas podem achar estranho ou se incomodar. Mas, realmente, as pessoas são muito inteligentes, elas são muito capazes e elas têm que ser incluídas tanto nas políticas públicas como na sociedade. Elas não devem ser excluídas, porque mesmo que elas tenham esse transtorno, elas ainda são pessoas, ainda são seres humanos. Então a gente não tem que excluir essas pessoas, a gente tem que incluir e ajudar. Então a gente também tem que procurar informar a própria população para que eles saibam desses problemas e disso, porque realmente a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Você não gostaria nem um pouco de, por causa de uma coisa que você não tem o controle, se você nasce com ou não, de ser excluída. Então, realmente é um tabu que a gente procura muito quebrar e essa política pública realmente é um grande passo para isso. Então tá aí, finalizando aqui a nossa programação, nós falamos com o Felipe que é um honrado. Você é joseense? Eu não sou joséense, mas sou de consideração. Coração. Do coração. Da onde exato. você veio? Eu nasci em Santos. Santos. O Felipe, joseense de coração, juntamente com a Gabriela, nesse excelente, né, nesse notável projeto aí, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, agora a sanção, os prefeitos sancionar, né, Lano Brito, para que se torne lei e seja aplicado no município de São José dos Campos. A meu ver, aí o princípio abre precedente para outras políticas públicas que vão tratar aí com muito mais atenção e muito mais carinho a vida dos autistas. E parabenizar o vereador Carlos Abrantes, que acolheu prontamente o trabalho dessa criançada, viu? Parabéns. Um abraço para todos do Alfa Lumen. Também eu posso mandar um abraço para algumas instituições que nos apoiaram. Claro. No nosso projeto a gente teve um apoio muito forte também da AGAP, que é uma instituição em prol das pessoas com transtorno de espectro autista. Então a gente sempre procura agradecer as instituições que nos apoiaram. A Comissão Socioambiental e a Comissão Sociopolítica da Diocesana, que também apoiou bastante a gente conseguiu fazer até algumas palestras sobre, a partir deles. Também o Grupo Gaia, o Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo, que nos apoiou bastante. Também a IDIP, que a gente até se tornou recentemente embaixador da instituição por causa dessa conquista que a gente conseguiu. Então eles realmente viram que a gente somos jovens que querem inspirar outros jovens e querem mudar o mundo. Então, recentemente, nos tornamos embaixadores, tanto eu quanto a Gabriela. Aí. Obrigado, então, Felipe. Até uma próxima. Quem quiser falar com você... O meu Instagram é felipe.ideste, então eu posto tudo nas minhas redes sociais, então quem quiser entrar em contato pode mandar mensagem por lá, quiser saber mais sobre o projeto, ou quiser fazer possíveis parcerias, meu LinkedIn é Felipe Gonçalves Ideste, e o da minha colega que não pôde estar aqui presente é Gabriela com 2 L's, .press, P-E-R-S-S. Então, Gabriela, mais um motivo para você estar aqui conosco, né? Nós gravamos com certeza outro dia, fazemos agenda com ela outro dia também para conhecê-la. Bom, finalizando, Lano Brito, nossa participação nesta manhã de segunda-feira, Ramevale, São José dos Campos, suas palavras finais. E até a próxima. Até a próxima.